Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre grandezas e medidas. E já vou deixar a dica aí para os professores que você pode encontrar no repositório de vídeos um roteiro com atividades para complementar essa videoaula. Então vamos dar uma olhadinha no nome da aula? Olha só, a aula de hoje é o que usamos para medir? E aí, vocês já se perguntaram o que a gente usa para medir? Olha só, nesta aula nós vamos trabalhar com as habilidades EF03MA20 e EF03MA19, ambas falando sobre medida, estimar e medir capacidades e massas, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, tá bom? Nós vamos refletir sobre a função de diferentes instrumentos de medida e a grandeza que eles medem aqui nesta aula. Essa atividade foi baseada na atividade 9.1 do Currículo em Ação do EMAI. Então, vamos começar a nossa atividade? Para começar, eu trouxe aqui alguns instrumentos na nossa bancada. Vocês já viram esses instrumentos? Para que será que eles servem? Olha só, eu trouxe aqui uma fita métrica, uma trena, tá? Olha só, uma trena. Vou mostrar para vocês. Um cronômetro. Trouxe um copo de laboratório que a gente estava discutindo aqui. Ele se chama Becker, tá bom? Um copo medida, que deve aí ter na cozinha de um monte de casas. E um despertador, ou um relógio. E tem tantos outros aparelhos aí, outros instrumentos de medida. E vocês devem usar esses instrumentos de medida aí no seu dia a dia, para medir diferentes coisas. Então, hoje nós vamos explorar algumas grandezas e medidas a partir de um texto. Então, nós vamos ler juntos um texto e explorar, tá bom? Essas grandezas e essas medidas. Olha só. E o texto fala sobre o dia de Ricardo. Eu vou ler destacando tudo e depois a gente conversa sobre ele, tá? Então, o dia de Ricardo. No sábado, fui ao supermercado, que fica a uns 200 metros de casa, e comprei 250 gramas de presunto, 1 litro de leite e 3 quilos de batata. Minha mãe precisava desses ingredientes para fazer um lanche para a festa de aniversário de 3 anos do meu irmão. Enquanto ela preparava a comida, meu pai e eu arrumamos a decoração da festa com um barbante de balões de 50 centímetros. A festa começou às 15 horas e terminou só de noite. Os convidados levaram uma lembrancinha e tiveram que sair agasalhados, pois lá fora a temperatura estava em 12 graus Celsius. Olha só! Nós lemos, então, umas atividades que aconteceram no dia do Ricardo, no dia de aniversário do irmão dele. Agora, vocês repararam que a gente tem várias informações nesse texto? Vamos destacar as informações aí sobre medidas que o Ricardo colocou, sobre grandezas e medidas? Então, nós vamos ler de novo e eu vou grifando essas informações, tá bom? Vamos começar? Olha só. No sábado, fui ao supermercado, que fica a uns 200 metros de casa, e comprei 250 gramas de presunto, 1 litro de leite e 3 quilos de batata. Minha mãe precisava desses ingredientes para fazer um lanche para a festa de aniversário de 3 anos do meu irmão. Enquanto ela preparava a comida, meu pai e eu arrumamos a decoração da festa
com um barbante de balões de 50 centímetros. A festa começou às 15 horas e terminou só de noite. Os convidados levaram uma lembrancinha e tiveram que sair agasalhados, pois lá fora a temperatura estava em 12 graus Celsius. E aí, pessoal? Várias informações nesse texto sobre diferentes grandezas. E que outras situações vocês conhecem que acontecem no nosso dia a dia e que nós podemos medir? Olha só, a gente viu aí que o Ricardo, ele mediu a distância da casa dele até o supermercado. Ele também trouxe aí a quantidade ou a medida de presunto, de leite e de batatas que ele comprou no supermercado. Também colocou aí a medida da idade do irmão dele, né? Olha só, então a idade do irmão dele também é considerada uma medida. Além disso, para preparar a festa do irmão, ele também usou aí uma medida de barbante para colocar as bexigas, tá bom? Colocou aí a medida, o tempo, o horário que a festa terminou, que também pode ser medido, não é? O tempo que foi que essa festa iniciou. E também a temperatura que estava fora de casa quando a festa terminou. Olha só quantas coisas no nosso dia a dia a gente pode medir, né? E aí eu trouxe aqui todas essas medidas, todas essas grandezas e os instrumentos que a gente pode utilizar para medi-las nessa aula, para a gente poder relembrar. Então, eu vou apresentar para vocês quais são os instrumentos e quais são as medidas de diferentes grandezas que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? Olha só. Então, para medir comprimentos, olha lá, para medir comprimentos, a gente pode utilizar esses instrumentos aí. Então, eu trouxe a fita métrica, a trena, a régua, esse parquímetro, né, que é um outro instrumento de medida. E quais são os comprimentos que a gente pode medir? A gente pode medir quilômetros, né, metros, centímetros, milímetros, léguas e vários outros aí. O que a gente pode medir utilizando aí os comprimentos, utilizando as medidas de comprimento? E aí? A gente pode medir estradas, não pode? Utilizando aí a medida de comprimento? A gente pode medir tecidos, não é? Vocês já compraram tecidos? A gente compra por metros, por centímetros, né? E a gente também pode medir qualquer outro espaço usando os comprimentos. Por exemplo, a área de uma fazenda, não é verdade? Então, os comprimentos, a gente vai usar esses tipos de instrumentos aí. Olha só. A gente também pode medir a massa, ou como a gente diz, o peso das coisas, né? Então, para eu conhecer a massa de alguma coisa, eu posso usar diferentes tipos de balança, por exemplo. Então, eu tenho aquela balança de banheiro, né, que a gente conhece muito bem, que pode ser digital, né? Tem a balança da farmácia, que serve para medir o nosso peso mesmo, a nossa massa, tá vendo? Olha aí, temos uma balança de banheiro, que a gente guarda no banheiro geralmente. Mas na padaria a gente também tem balança, olha só. Na padaria a gente também tem esse tipo de balança, não é? Nos restaurantes por quilo, para medir a nossa comida. Então, a gente também tem um outro tipo de balança, um pouco mais, assim, diferente, mas muitos supermercados tinham essa balança aí, que fica pendurada, né? E aí você coloca lá os seus alimentos e consegue conhecer a massa deles. E também temos uma balança bem bonitinha aqui, que é o símbolo da justiça, e a balancinha de pratos, aquela que a gente coloca de um lado produto, do outro lado a gente vai colocando pesos
quando ela fica balanceada, né, igual ali no meio, a gente descobre a massa desse produto. E o que a gente pode medir? Que objetos a gente pode medir a massa, né? Então, a gente pode medir a massa de frutas, pode medir a massa de pães, pode medir a massa da gente mesmo, de carne, de várias coisas. E vocês provavelmente já viram balanças em supermercados e padarias. E as unidades de medida para massa que a gente usa podem ser as toneladas, os quilos, as gramas, os gramas, né? Os miligramas. Então, geralmente, quando a gente pega um produto, uma embalagem de um produto, tem lá. A gente pode comprar esse produto em miligrama, em grama, em quilo, não é verdade? O que mais a gente pode medir no nosso dia? Ó, a gente pode medir a capacidade das coisas, tá? A capacidade. Geralmente, a gente usa isso para líquidos, né? E quais são as unidades para medir capacidade? Olha lá, a gente pode usar os litros e os mililitros. Tem muitas outras, tá? Mas essas são as mais conhecidas da gente aí, que estão nos produtos que são comercializados. Por exemplo, o leite, a água, refrigerante, iogurte e vários outros líquidos aí. E aí eu trouxe aqui alguns instrumentos de medida. Então, a gente tem os copos de medida, né, os instrumentos de laboratório, os conta-gotas, as seringas e até a mamadeira, olha só. Até a mamadeira tem a graduação aí que ajuda a gente a medir a capacidade dos líquidos, não é verdade? Tá? E a gente também pode medir, olha só, o tempo. A gente também pode medir o tempo. E quais são as unidades de medida de tempo? Olha lá, a gente pode falar em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, semanas, né? Bimestres, trimestres. E olha só quantas coisas que de quantas formas a gente pode medir o tempo. A gente pode usar o calendário para medir o tempo, a gente pode usar os relógios, o cronômetro, várias coisas, vários instrumentos para medir o tempo aí, e que vocês provavelmente usam e já estão até bem habituados. A última grandeza que eu trouxe que a gente pode medir aí é a temperatura. Você já mediu a temperatura? E os instrumentos de medida da temperatura são os termômetros. E aí a gente tem esse termômetro de rua, que a gente conhece e vê bastante aí nas ruas das nossas cidades, que mede a temperatura aí do ambiente. A gente também tem o termômetro do corpo, olha só. Tem aquele outro que a gente utilizou bastante agora na pandemia, que é o infravermelho, que não precisa encostar na pessoa. E tem esse termômetro aqui de ambiente, ó, que ele é um pouquinho diferente, porque ele tem essas graduações aqui, o F e o C, que são diferentes escalas para medir a temperatura, tá bom? Nós aqui no Brasil utilizamos a temperatura em graus Celsius, que é uma escala, graus Celsius. Mas também existe a escala de Fahrenheit, que é esse F que eu mostrei aí para vocês, e a escala de Kelvin, tá bom? Que são diferentes escalas para medir a temperatura do ambiente, das coisas, né, das pessoas, tá bom? Então, essas são as grandezas que a gente pode medir. E a gente também viu aqui quais são as unidades para medir essas grandezas e quais são os diferentes instrumentos para medir essas grandezas. E eu vou deixar de desafio aí para vocês registrarem no seu caderno as atividades do seu dia a dia que envolvem grandezas e medidas e que instrumentos você pode utilizar para conhecê-las, tá bom? Assim como o Ricardo fez no texto dele. Na nossa aula de hoje, nós relembramos os diferentes instrumentos utilizados
para medir capacidades, comprimentos, massas, tempo e temperatura. Você pode compartilhar comigo o que você aprendeu nessa aula nas redes sociais, @juliana.nadeu. Nossa aula foi muito legal e já está chegando ao fim. Então, eu gostaria de deixar aqui o formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam dessa aula de matemática super divertida. A gente vai ficando por aqui e toda semana você encontra no repositório de vídeos aulas de matemática. Tchau, tchau, pessoal!